Olá a todos, espero que todos tenham tido uma ótima semana e estejam bem. Hoje, mais uma vez eu vim falar com vocês aqui sobre a revisão da vida toda. Eu sei, eu já comentei sobre esse assunto diversas vezes aqui no canal, esse é o meu terceiro vídeo, mas a cada momento o STF nos surpreende. Então, o assunto voltou à pauta, apesar de eu ter comentado no outro vídeo que tinha havido uma decisão favorável aos aposentados, mas houve uma reviravolta no caso aí, e eu venho comentar com vocês sobre isso. Né? Para aqueles que não prestaram atenção ou não se atentaram às notícias que estavam aí na mídia, nos principais sites, e também foi comentado nos jornais, depois do voto que deu 6-5, uma vitória, a revisão da vida toda no STF, o ministro Nunes Marques apresentou um pedido de destaque sobre o julgamento, né? Pelo destaque no julgamento. Então, o que é esse pedido de destaque primeiro? Né? Vamos lá, para eu dar uma explicação geral para vocês e dar uma perspectiva do que vai acontecer agora. Se eu posso me desesperar ou se eu devo aguardar, né? Então, vamos lá. O pedido de destaque no STF nada mais é do que quando o ministro solicita que o processo saia do plenário virtual e vá para o plenário físico. O plenário virtual, os ministros eles vão abre-se a sessão de julgamento no plenário virtual e os ministros vão emitindo seus votos conforme a ordem até que seja finalizado o julgamento. A revisão da vida toda estava no plenário virtual. E o pedido de destaque, ele tira essa sessão, esse julgamento do plenário virtual e vai para o plenário físico. Só que, com isso, o que acontece? O julgamento inicia do zero, ou seja, todos os votos são desconsiderados e inicia-se um novo julgamento. Agora, qual é a especificidade aqui, assim, o detalhe deste caso da revisão da vida toda? É que o ministro relator, aquele que apresentou o primeiro voto, era o ministro Marco Aurélio, que aposentou. E ele votou favorável à revisão. E com o pedido de destaque, o processo indo, iniciando novamente o julgamento, há um questionamento muito grande hoje, há inclusive um recurso apresentado, para que o voto do relator, o voto do ministro Marco Aurélio, seja mantido. Então a gente teria assim, grandes possibilidades de manter o resultado que foi o de 6-5. Agora, é algo imprevisível. Não dá para saber qual vai ser a posição ali do Supremo quanto a isso. Porque essa situação específica desse caso, ela é inédita. Por que ela é inédita? Porque o ministro Nunes Marques já havia proferido o voto dele, já tinha apresentado o voto dele no plenário virtual, sem qualquer ressalva quanto a pedido de destaque, e depois do último voto apresentado, depois da vitória, como a gente achava que já ia ser publicado o acordo e ser encerrado esse julgamento, ele pediu ali, tipo, aos 45 do segundo tempo, o pedido de destaque e gerou essa situação do processo iniciar do zero, né? Isso é um retrocesso, porque assim, gera uma confiança na população de que o STF decidiu e aí há essa reviravolta e o processo volta do zero, assim, anos ali o processo tramitando e volta a estaca zero ali, o julgamento começando do zero. Alguns pontos assim, né, que me causaram estranheza, me causaram muito espanto quando eu analisei verifiquei essa situação, assim, como eu disse, o ministro Nunes Marques já havia pedido, já havia apresentado o seu voto. Inclusive foi ele que iniciou a divergência, o voto contrário à revisão da vida toda. Naquele momento ele já poderia ter pedido esse destaque, apresentado esse destaque para o plenário físico. Mas não, ele se considerou apto, apresentou seu voto, deixou o processo transcorrer e aí, após a aposentadoria do relator, do ministro Marco Aurélio, é feito esse pedido de destaque. Após a apresentação do último voto que deu a vitória, né,
gera um espanto muito grande na gente. Inclusive porque o ministro que vem substituir o Marco Aurélio é um ex-AGU, um advogado-geral da União, ou seja, tem um interesse, tem uma tendência a ficar do lado do Estado, a ficar do lado da União, contrário ao contribuinte, contrário ao segurado, contrário aos aposentados. Então, assim, não tem como mas também não tem como a gente saber se realmente vai ser, o ministro vai ou não votar contra a tese ou a favor da tese, porque muitas vezes nós somos surpreendidos ali no STF. Mas que há uma movimentação movida por interesses, principalmente interesses do governo, isso é fato, porque inclusive o presidente da República emitiu um pronunciamento falando que a revisão da vida toda quebraria o país, né? Na verdade, o que quebra o país é a corrupção, o gasto ineficiente das verbas públicas, dentre outros. A revisão da vida toda é uma questão de justiça para com os aposentados que contribuíram. Aqui a gente não está falando de favor, eles contribuíram e só querem, e a revisão só tenta, né, fazer com que essas contribuições, esse valor que foi pago, seja considerado no valor da aposentadoria, no cálculo da aposentadoria. Então, isso não traz nenhuma injustiça, não traz nenhum favorecimento a eles, e sim é aplicada a justiça, porque eles realmente pagaram sobre esses salários maiores anteriores a julho de 94. Então essa conversa é mais para trazer a população para o seu lado e colocar a culpa de uma eventual crise financeira aos aposentados que estão buscando os seus direitos, né? Isso é um absurdo, porque a União já recolhe muitos impostos, gasta mal o dinheiro, então se gasta mal não pode colocar a culpa numa revisão específica, né? Nós temos milhares de teses, milhares, não sei, mas centenas pelo menos tem de teses de cobrança indevida de tributos, e nem por isso a gente ouve falar, o governador, o prefeito, o presidente, ele vai falar que é aquela tese que vai gerar a quebra do país, né? Feito esse desabafo aqui, porque a gente que trabalha diretamente com esse tipo de ação no nosso dia a dia, né? Eu já tinha passado a informação para os clientes e aí a gente tem que retomar, reexplicar tudo isso. Gera uma indignação muito grande aqui na equipe do escritório, tá bom? Mas essa era a visão geral que eu queria dar para vocês. Não adianta a gente se desesperar, agora é aguardar o início do julgamento, aguardar essa posição quanto a essa questão de ordem, se o voto do ministro Marco Aurélio vai ser mantido ou não, vai ser considerado ou não, para aí sim a gente ter um panorama do que vai acontecer com essa ação. Enquanto isso, os processos eles ficam suspensos, os novos processos que forem dados à entrada também vão ser suspensos ali, e qualquer novidade aí eu vou falando para vocês, vou informando. Tem o Instagram, no Instagram eu vou postando assim, mais novidades, porque é mais tranquilo, sigam lá, @Bruno Ribeiro, e curtam o vídeo, compartilhem, deixe o seu like aí, seu comentário, que ajuda bastante o YouTube propagar os vídeos para que as pessoas tenham conhecimento, saibam exatamente o que acontece nessas questões do direito previdenciário, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.